vídeo onde nós iremos incluir as perguntas. Antes da gente começar a inclusão delas aqui no formulário, é importante que você já tenha um rascunho delas feito num documento, tá? Nesse caso aqui eu já tenho no meu Word. A primeira pergunta, então, vai ser uma de múltipla escolha. Venho aqui, copio ela, seleciono, copiar, ou uso as teclas de atalho, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Volto lá no meu formulário, adicionar pergunta, colo o enunciado aqui e vou colocando as opções. Aqui, quando eu criei as minhas perguntas e que elas são múltipla escolha, eu já deixei a resposta correta sempre aqui na letra A, porque daí depois facilita na hora de eu parametrizar, tá? De eu dizer qual que é a resposta correta. Primeiro, adicionar todas as opções. Coloquei minhas alternativas, venho aqui em chave de resposta, tá? Aparece essa opção aqui porque lembra que a gente foi lá na engrenagem e parametrizou como teste, tá? Então, ela vai aparecer aqui e eu vou dizer, então, qual dessas opções estão corretas. A letra A. Venho informar aqui quantos pontos está valendo, né? 1, 2, nesse caso eu vou deixar 1 ponto. Por quê? Porque quando for na hora da correção e o sistema verificar que o aluno deu essa resposta correta, ele já vai somar 1 ponto na nota dele, ok? Se eu quiser botar um feedback na hora da resposta, posso colocar aqui, mas não acho necessário. Mais um trabalho, tá? Clicamos então em concluído. Coloquei enunciado, as opções, coloquei qual é a opção correta. Veja que apareceu aqui já a opção correta. Obrigatório, porque eu não quero que o meu aluno passe com questões em branco, tá? Que ele seja obrigado mesmo a pensar, a responder. A primeira pergunta está aqui, vamos à segunda. A segunda, eu também coloquei de múltipla escolha, tá, gente? Mas, ó, observem que aqui, ó, na matemática. Eu não botei a conta de mais aqui para eles somarem. Eu escrevi, né, o resultado da soma entre os números tal e tal é. Então, quando eu falo em soma, eu estou falando no quê? Em continha de mais. Aqui eu falei da diferença, então eu quero que eles façam uma continha de menos no rascunho e depois me coloquem a resposta correta, tá? Então, vamos lá. Copio, enunciado, colo, coloco as alternativas. Copio, colo, copio, colo. Coloquei as alternativas aqui, chave de resposta para eu dizer qual que é a minha resposta correta, coloco a quantidade de pontos e dou como concluído. Marco como obrigatório, ok? Volto lá no meu rascunho, a próxima pergunta minha, eu criei por uma escrita por extenso. Então, vai exigir que o aluno escreva, né? Uma opção dissertativa, tá? Aqui eu coloquei já a resposta e vejam que eu coloquei aqui, ó, tem 4 tipos de resposta. Por quê? Aqui eu estou considerando se o meu aluno coloca vírgula, não coloca ponto, deixa sem vírgula, sem ponto, põe vírgula e põe ponto, ou põe só o ponto final, tá? Já mostro para vocês aonde que é isso. Por que precisa ter isso? Enunciado, então vai ser, olha, já botou ali como resposta curta, certo? Lá em chave de resposta eu vou adicionar aqui todas as respostas que eu consideraria correta. Então, por isso que eu já previ aqui quais as respostas que seriam corretas, quais que eu, né, se eu fosse pegar lá uma prova para corrigir, que eu consideraria correto, tá? Tem ali a palavra 13 escrito, eu poderia colocar também uma opção em que não estaria o acento circunflexo. Aqui não está copiando. Mas a minha intenção é que o meu aluno escreva corretamente. Então, se o 3 tem acento circunflexo, ele precisa escrever com acento circunflexo, ok? Coloquei, então, as opções corretas, adiciono a quantidade de pontos, marco como concluído. Essa opção que vem aqui embaixo, gente, eu considero retirar, tá? Por quê? Porque aqui ele está querendo dizer que é um número, e aqui ele gostaria que eu colocasse a resposta.
Então, na hora que for abrir o meu formulário lá para responder, onde vai ter o campo para o aluno responder, ele não vai me deixar escrever um texto. Ele vai exigir que seja um número e ele vai dar esse número, tá? Então, eu ainda não entendi muito bem a lógica, quando que ele deve ser utilizado. Se a gente não entende, não sabe o que a gente faz, não põe. Correto? Coloquei, então, os tipos de resposta. Camila, mas ele pode escrever ainda de uma outra maneira. Então, para isso, nós criamos a observação, que é a dica, que eu estou explicando aqui para ele como eu quero que essa escrita por extenso se dê. Escreva a sua resposta deixando somente a primeira letra maiúscula e todas as outras letras minúsculas. Por exemplo, dê um exemplo. Essa questão do exemplo, gente, é muito importante, tá? Porque vamos lembrar que o meu aluno está sozinho e supostamente, né, ele não, ou aquele que não tem a ajuda de um adulto. Então, que a gente dê subsídios para que ele possa resolver sozinho. Camila, onde que tu vai colocar isso? A gente vem aqui nos 3 pontinhos, vai em descrição. Então, cola ali na descrição, que vai vir embaixo do meu enunciado, tá? Vai vir esse lembrete aqui para o meu aluno. Ok? Vamos para a próxima. Próxima pergunta está me trazendo uma tabela, uma imagem. E depois vem as perguntas sobre essa imagem. Então, como é que eu vou fazer? Volto aqui no meu formulário. Aqui eu tenho as opções. Se eu quisesse incluir só um texto, só uma observação do tipo, para as próximas questões, você vai utilizar o seu livro, páginas tal até tal, ou quisesse colocar um texto, né? Então, você poderia vir e colocar esse adicionar título e descrição. Mas eu quero uma imagem. Até mesmo o texto pode ser em imagem, né, pessoal? Eu posso bater foto do livro, ou baixar da internet, né? Para colocar essa imagem ali, eu já devo ter ela salva em algum lugar. No caso aqui, eu já salvei aquela tabela no meu computador. Venho aqui, seleciono ela para fazer o upload para que eu possa incluir no meu formulário. Ó, veio aqui inclusa. Okay? Volto lá no meu documento, copio o meu enunciado e colo aqui no título da imagem. Tá? Que esse aqui é o meu enunciado geral explicando o que se trata essa tabela aqui. Nesses 3 pontinhos, eu vou centralizar a minha tabela, mas assim como eu poderia alinhar à esquerda ou à direita, eu poderia mudar, de repente eu carreguei a imagem errada, vamos supor, ou eu poderia remover. Tá? Vejam que aqui embaixo não criou nada para que eu colocasse a resposta correta, né? Enfim, por quê? Porque eu só estou adicionando uma imagem e o seu título.